Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre o direito de ação. O que é o direito de ação? Direito de ação é o direito subjetivo, público, utilizado pelo jurisdicionado para poder provocar o exercício da atividade jurisdicional. Oh, ótimo, jurisdicionado, atividade jurisdicional, não entendi nada. Perfeito, eu também não, tá? É um conceito complicado da gente memorizar porque ele fala muito em jurisdição. Então vamos lembrar o que é jurisdição, tá? A jurisdição ou atividade jurisdicional é aquela em que o Estado resolve conflitos. É a mesma coisa que a mãe faz quando dois irmãos brigam. Ela pega o chinelo, dá uma chinelada em cada um e resolve o conflito, tá? Qual que é a ideia aqui? Como que a gente faz para provocar isso? O Estado já sai resolvendo conflitos? Não. O Estado permanece inerte. Nessa inércia inicial do Estado, tá? Essa inércia jurisdicional, o Estado fica parado enquanto os conflitos ocorrem, os conflitos de ordem civil, naturalmente, tá? Eles ocorrem, e a partir do momento em que uma das pessoas provoca o Estado passa a atuar na solução desse conflito. Então o Estado ele não sai resolvendo conflitos, ele fica parado, aguardando a provocação de alguém, tá? De algum jurisdicionado, de alguma pessoa da população, tá? E como que isso vai acontecer? É a mesma coisa no âmbito familiar da criança que vai correndo, mãe, olha ele, tá? A ideia é a mesma, tá? O Estado ele fica lá aguardando alguém sair correndo, chegar no Estado e falar assim, olha ele, tá? Então, é a mesma questão. Eu vou lá, provoco a atividade jurisdicional, o Estado desenvolve essa atividade jurisdicional e projeta aquele direito de ação em face do réu. Por isso que a gente usa essa terminologia. O autor move a ação em face do réu. Por quê? Porque ela é movida contra o Estado e projetada em face do réu. Tudo bem? Então, é bem tranquilo. Desse conceito inicial, tá? Essa ideia inicial de que a ação é um direito subjetivo público para fazer valer ou para movimentar a atividade jurisdicional do Estado, a gente retira também a natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica do direito de ação? A natureza jurídica é de direito público subjetivo. Por que público? A gente sempre vai falar em direito público toda vez que um dos sujeitos da relação jurídica for o Estado. Eu não falei para vocês que o Estado é o destinatário do direito de ação? Então é público. Tudo bem? Não tem mistério. Se a ação ela é movida contra o Estado, é público. Tá? Se o Estado está no meio da relação, é público. Tranquilo? Ótimo. Além de ser um direito público, um direito subjetivo, não falei isso para vocês? Por que direito subjetivo? Porque é aquele que depende justamente da vontade do jurisdicionado. Está dentro da faculdade de agir do jurisdicionado. Então, o jurisdicionado ele precisa se automotivar ou, por vontade própria, exercer esse direito. Tá? E não é obrigatório. Então, eu não preciso processar as pessoas. Eu não preciso mover a ação, eu não preciso recorrer ao Estado para qualquer conflito que eu tenha. Eu posso resolver o conflito diretamente através de uma autocomposição, por exemplo, ou então eu posso simplesmente deixar para lá e não fazer nada, que é muito comum. Quantas vezes as pessoas simplesmente deixam de lado os conflitos que circulam a vida dela? Tá? A gente deixa de lado simplesmente porque a gente não quer enfrentar um processo. A gente não acha necessário mover o Estado para resolver algumas questões. Tá? Então, a partir do momento em que esse direito é subjetivo, significa que ele é de livre exercício pelo jurisdicionado. O jurisdicionado ele não é obrigado a exercer o direito de ação. Ele pode exercer o direito de ação. Certo? É bem simples de entender. Bom, quando a gente fala, então, em direito de ação, a gente tem que ver quais são os tipos de processo que a gente tem dentro do processo civil, naturalmente. O processo civil como área do direito, tá? Como um ramo autônomo do direito, ele tem dentro dele processos.
tá? Ou procedimentos, vamos dizer assim, fica até mais adequado, uma forma de organização de atos. A gente tem o processo de conhecimento e a gente tem o processo de execução. Os dois são ações, tá? Então eu tenho ações de conhecimento e ações de execução. A diferença é só o que cada uma delas tutela, tá? Na ação de conhecimento, via de regra, eu vou reconhecer direitos, eu vou fixar obrigações, eu vou criar relações jurídicas, desfazer relações jurídicas, tá? Já na ação de execução, não. Eu vou forçar a satisfação de um crédito ou forçar o cumprimento de uma obrigação, tá? Por exemplo, pagar um cheque, pagar um aluguel, tudo bem? Então, isso não descaracteriza a execução como ação, tá? Então, é ação porque a gente move a atividade jurisdicional do Estado. Imaginem o seguinte, eu recebo um cheque, tá, de 100 mil reais. Esse cheque, ele não foi pago. Eu fui levar ao banco, o banco tentou compensar e simplesmente retornou sem fundos. Eu posso mover uma ação de execução para poder receber esse valor. E se eu não quiser? Posso simplesmente deixar de lado? Posso, sem problema nenhum. Até por isso que existe prescrição, tá? Tem que tomar cuidado com a prescrição. A prescrição, ela vem justamente pela inércia no facultas agendi, ou seja, nessa faculdade de agir. Se eu não provoco a jurisdição dentro de um prazo previsto em lei, e esse prazo varia para cada hipótese, vai ocorrer a prescrição, tá? Ocorrendo a prescrição, eu não tenho mais direito de ação, tá? Justamente, tá? Esse direito de ação, esse direito de exercer a atividade jurisdicional é o que desaparece, ou que sofre restrições. Na verdade, não desaparece, ele sofre restrições com a prescrição. Tudo bem? A prescrição ataca diretamente esse exercício da minha ação, tá? Ou esse exigir do judiciário a satisfação da minha obrigação. É um pouquinho diferente da decadência que mata o meu direito em si, tá? Então, simplesmente eu não tenho mais nem o que reclamar ou nem o que falar, tá? Bom, então superados esses tipos de processo que a gente tem só conhecimento e execução. Ah, mas e o processo cautelar, professor? Processo cautelar não existe, tá? O que a gente tem são procedimentos ou medidas cautelares, que são medidas assecuratórias de direitos, feitas dentro do processo de conhecimento ou dentro do processo de execução. Tudo bem? Então, processo cautelar como um processo autônomo não existe, tá? Então, vamos lá. Para eu poder exercer esse meu direito subjetivo de ação, tá? Esse direito de provocar a atividade jurisdicional do Estado, eu preciso satisfazer algumas condições, tá? Cuidado com o termo condições. Particularmente, embora seja o termo padrão, o termo que vocês devem memorizar, tá? São condições da ação, não se usa outra terminologia. Esse condições entenda como pressupostos, tá? São dois elementos, na verdade, que eles devem ser preenchidos, devem estar satisfeitos, tá? Para que eu possa ingressar com a minha ação. Sem eles, a ação não existe, tá? Então, eu careço de ação, eu careço do direito de ação, tá? Desaparece esse direito. Então, vamos lá. O que são essas condições da ação? São pressupostos de existência do direito de ação, tá? O primeiro deles é a legitimidade ad causa. O que significa isso? É o vínculo que une o sujeito, ou seja, a parte, ao direito pleiteado. Então, vamos imaginar, a gente vai pôr aqui um sujeito, certo? E um objeto jurídico. No meio tem uma seta. Essa setinha aqui significa a legitimidade, ou seja, é o vínculo que une o sujeito ao objeto jurídico, certo? É muito simples de entender. Só é legítimo aquele que é ligado ao direito, tá? Só é legítimo aquele que é ligado ao objeto, tanto do lado ativo, como autor, como do lado passivo, como réu, tá? Então, eu tenho legitimidade ativa, autor, legitimidade passiva, réu, certo? Se uma dessas partes não é ligada àquele objeto jurídico, naturalmente eu não tenho legitimidade. Então, imaginem, por exemplo, que eu ingresse com uma ação de indenização por um acidente de trânsito,
que lesou um amigo meu. Um amigo meu estava dirigindo, foi atingido por uma moto em alta velocidade, uma colisão traseira que não observou sinalização, não viu o veículo parado, e eu vou lá e processo o causador do acidente. Eu posso fazer isso? Não, em hipótese alguma. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Que ligação que eu tenho com aquele veículo que foi danificado, com aquela situação de fato, com aquele acidente todo? Nenhuma. Tá? Então, se eu não tenho nenhuma ligação, se eu não faço parte daquela lead, eu não tenho legitimidade. Tá? Só tomem cuidado num ponto. Tá? Em alguns casos, a lei prevê uma legitimidade extraordinária. Cuidado com a legitimidade extraordinária. O que significa ser legítimo, extraordinário ou atuar como substituto processual? Significa pleitear em nome próprio direito alheio, certo? Quando que isso vai acontecer? Quando a lei permitir, tá? Ou quando a lei permitir, ou quando a jurisprudência assim o prever, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, no caso do Ministério Público, quando ele vem e pleiteia, por exemplo, direitos de consumidores em geral, de uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, tá? Imaginem, por exemplo, uma publicidade que ofenda um certo culto religioso, ou uma crença religiosa, ou ofensa racial, até pode acontecer, tá? Uma publicidade que associa a imagem, por exemplo, sei lá, de uma loira para falar que toda loira é burra, que é um absurdo. Isso fere valores sociais, tá? E naturalmente o Ministério Público entra com a ação em nome próprio, ou seja, o Ministério Público é o autor da ação, pleiteando o direito de todos os consumidores do país que se sentiram lesados com aquela publicidade abusiva, ofensiva. Tudo bem? Esses casos de legitimação extraordinária fazem com que o legitimado seja um terceiro alheio àquela relação. Tá? Um terceiro que não tem vinculação com o objeto, mas ele é autorizado a reparar aquele objeto, a pleitear a atividade jurisdicional para reparar aquele objeto, porque a lei assim prevê como uma forma de facilitar a preservação de direitos essenciais. Tudo bem? O que vai acontecer? Tá? O legitimado extraordinário vai pleitear no nome dele, no nome próprio. Tudo bem? Não se esqueçam disso. É diferente da representação. Quando a mãe entra com a ação de alimentos para o filho, o titular do direito é o filho. O legitimado ad causam é o filho. A única diferença é que ele é representado por ser incapaz. Então vai figurar o nome do filho, representado por sua mãe, tá? E ele vai entrar com essa ação, o filho, tá? A mãe só vai lá para dar capacidade para ele. Tudo bem? Não confundam legitimidade extraordinária com representação, são coisas diferentes. Bom, qual é o outro pressuposto processual? Qual que é a outra condição da ação que é fundamental para o nosso processo, para que a gente possa manejar esse direito de ação? É o interesse de agir. Então vamos lá. De um lado a gente tem a legitimidade que liga o sujeito ao objeto jurídico pleiteado, certo? Tudo bem. Depois a gente tem o interesse de agir. O interesse de agir ele é uma característica desse mesmo sujeito legitimado e que denota um binômio, que é um binômio necessidade e adequação. O que isso significa? Aquela demanda judicial ou aquela ação, ela tem que ser necessária. Eu só consigo mover a atividade jurisdicional do Estado se aquela ação, o que eu pretendo com aquela ação, for realmente necessário para mim. Eu não posso, por exemplo, mover uma execução de uma dívida paga. Ou de uma dívida que sequer venceu. Tá? Não passou o prazo dela ainda. Como que eu vou forçar a satisfação dessa dívida se está no prazo para pagamento? Imaginem vocês têm um boleto bancário para pagar, por exemplo, ou uma conta de luz, e simplesmente protestam o nome de vocês, ou entram com uma ação contra vocês,
pedindo pagamento dessa conta que sequer venceu. É um absurdo. Se tem um prazo de vencimento, ela é pagável naquele termo correto, tá? Então, isso seria a necessidade, ou seja, eu tenho interesse de agir toda vez que eu preciso daquela ação. Se aquela ação for inservível, ela não servir para fim nenhum, não for mudar nada, nada no mundo for alterado com essa ação, eu não tenho a necessidade dela, então não tenho interesse de agir, tá? Fora isso, eu tenho o outro lado do binômio, que é a adequação. A adequação se refere à via eleita. O que isso significa? Eu preciso mover a medida correta para poder obter o meu resultado finalístico. Vamos entender da seguinte forma, tá? Eu tenho uma propriedade, vamos pensar no Guarujá, por exemplo, litoral de São Paulo, e essa propriedade é minha, está registrada no meu nome. Eu sou o possuidor desse imóvel e, de repente, alguém invade esse imóvel. Ocuparam o meu imóvel. Eu tenho necessidade de entrar com uma ação para reaver esse imóvel? Tenho. Perfeito? Claro que tenho. O imóvel é meu. O imóvel era da minha posse. E ele foi usurpado de mim, foi retirado da minha posse, tá? Então eu tenho necessidade de entrar com uma ação, isso vai mudar a minha vida. O juízo reconhecer simplesmente que eu sou o possuidor e que eu tenho direitos de posse sobre aquele imóvel é imprescindível, tá? Então, necessidade eu tenho. Só que na hora de entrar com a ação, eu entro com uma ação de uso capião. Para que serve a ação de uso capião? Para adquirir a propriedade do imóvel baseado na posse. Eu já não sou proprietário do imóvel? Qual é a adequação que o uso capião tem com a posse esbulhada? Com a posse que tiraram de mim? Nenhuma. Eu já sou proprietário, não quero adquirir a propriedade, eu quero adquirir a posse novamente, readquirir a posse, tá? Então, a ideia da adequação é justamente essa, usar a via correta, certo? Então, eu quero que me paguem uma dívida. Eu posso entrar com uma ação criminal contra a pessoa? Não. Tem menor cabimento, tá? Eu quero que pague a dívida, eu entro com uma execução, tá? Eu quero que me pague a dívida, eu posso entrar com uma ação de alimentos? Não. A dívida é de um cheque, não é alimento, são coisas diferentes, tá? Então, necessidade, eu preciso da demanda. Adequação, escolha da via correta, da medida judicial correta, tá? Para a gente poder entender isso de uma forma mais simples, na minha opinião, fica mais tranquilo da gente gravar o interesse de agir como uma relação de benefício, tá? Ou de utilidade daquela ação. A ação ela só pode ser proposta se ela tiver algo positivo, se ela der um aspecto positivo para quem de direito. Ou quem de direito conseguir algo a mais com aquela ação, conseguir mudar a vida dele ou reconhecer alguma coisa que lhe seja útil, tá? Então, imaginem, por exemplo, nessa questão da uso capião que eu falei para vocês, tá? Eu entro com a uso capião. Eu preciso reconhecer a minha propriedade, sendo que eu já tenho registro público? Não preciso, não é útil para mim, então não tenho interesse de agir, certo? Com relação à necessidade, a pessoa foi lá, entrou na minha casa, ficou 2 dias, eu fui lá, avisei ela que a casa é minha, ela saiu. Eu vou lá e entro com a ação para me reintegrar na posse. Preciso disso? É útil para mim, sendo que a pessoa já saiu e eu já voltei para a posse do imóvel? Não. Então, esse critério de utilidade, embora não seja o que a doutrina normalmente traz, tá? Ele vem, na verdade, como algo excepcional na doutrina, a utilidade é o que marca bem o interesse de agir. Então, eu só tenho interesse quando aquela ação ou o conteúdo finalístico, o objetivo final daquela ação for útil para mim. Se a ação não servir de nada, não me interessa. Tudo bem? Imaginem, por exemplo, que eu case. Eu casei, tá? Tá tudo certo, fui lá no cartório, casei direitinho. Eu vou e entro com uma ação para declarar que eu sou casado. Eu preciso disso. Eu já tenho uma declaração pública, uma certidão pública de casamento. Então, é inútil. Tudo bem? Então, é bem fácil de memorizar isso com relação ao critério de utilidade. Então, só para a gente finalizar esse ponto, condições da ação são 2. Legitimidade e interesse. Tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. São 2 condições da ação que vocês têm que ter em mente. Isso sempre costuma aparecer em questões de concurso,
e na minha prova. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui com relação à análise. Quando que o juiz vai verificar a existência dessas condições da ação ou não, tá? A gente tem duas teorias aqui, tá? Que é a teoria da asserção e a teoria do exame concreto. A teoria da asserção fala que o juiz vai observar aquela ação, aquela primeira petição inicial, e vai presumir que é tudo verdade. Então ele vai pegar lá e falar assim, vamos supor que o autor esteja dizendo a verdade. E ele vai lá e verifica se o autor é legítimo, ou seja, se ele tem vínculo com o objeto da ação, e depois ele vai seguir para ver se aquela ação pode verter algo útil para o autor, se tem necessidade de adequação da medida. Ele verificou isso, ótimo, perfeito, condições satisfeitas, segue o resto para análise de mérito, tá? Produção de provas, tudo. Já na teoria do exame em concreto, tá? O que o juiz vai fazer? Ele vai receber essa petição, vai produzir as provas, vai provocar a outra parte para a produção de provas, vai analisar todo o mérito do processo. Quando ele chegar lá na sentença, ele fala, olha, realmente faltou uma condição da ação, julgo extinto sem resolução do mérito, tá? O que na prática a gente costuma ver? A gente costuma ver um mix, tá? Entre as duas teorias. Primeiro, o magistrado recebe a petição inicial. De plano, ele vai aplicar a teoria da asserção. Ou seja, ele vai olhar para aquela petição, pensando que é tudo verdade, e ele vai verificar as condições da ação. Se ele verificar que falta alguma condição, ele extingue o processo e acabou. Se ele verificar que aparentemente está tudo certo, ele chama o réu ao processo através da citação. O réu vai fazer a impugnação dele, falando da ausência de alguma condição da ação. A partir desse momento, o juiz vai verificar se isso está atrelado ou não ao mérito do processo. Se ele verificar que ele pode fazer uma análise de plano, que ele simplesmente não tinha observado antes, mas que ele já pode decidir, ele vai julgar extinto sem análise do mérito. Caso ele verifique que depende de uma análise meritória, um aprofundamento meritório, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a produção de provas, ele vai desenvolver aquele processo. Quando ele chegar na sentença, ele vai falar realmente a parte era ilegítima. Ou não há utilidade. Então, carece o autor de ação, portanto, julgo extinto o processo. Tá? Ou então, ele vai dar uma decisão de mérito falando que realmente a legitimidade se confunde com o mérito, então é parte legítima e por isso julgo improcedente. O correto é julgar extinto sem análise do mérito. Tá? Que é o que normalmente fazem. Então é um mix, depende do momento processual. De plano, teoria da asserção. Depois se desenvolve por uma análise em concreto, tá? A doutrina dominante fala da teoria da asserção como a teoria adequada para fazer isso, tá? Então, prestem atenção com relação a esse ponto. Então, se vocês olharem a doutrina, vocês vão perceber que a teoria da asserção ela é forte, mas na prática ela se desenvolve para uma análise concreta. Acaba tendo que se desenvolver porque existem questões que são muito próximas, em que a legitimação depende da análise de provas, depende de uma demonstração maior, ou até mesmo o interesse de agir, depende de um aprofundamento meritório e acaba se confundindo com o mérito. Toda vez que se confunde com o mérito, o juiz não tem outra alternativa senão fazer essa análise em sentença e fazer uma análise em concreto após a produção de provas, tá? Perfeito, então, finalizamos aqui condições da ação. Mais um ponto para vocês, elementos da ação. Elementos da ação são 3, tá? E para que eles servem? Para a gente formar a ação. Não existe ação sem satisfazer os pressupostos, ou seja, meu direito de ação depende de pressupostos. O manejo da ação depende de 3 elementos: da existência de partes, ou discriminação de partes, da causa de pedir e do pedido, tá? Quem são as partes no processo? As partes são autor e réu, polo ativo e polo passivo, tá? Partes são os sujeitos de direito. São aqueles sujeitos que eu tenho ligação na ação, são os legitimados, tá? Intimamente ligada essa relação entre legitimados e parte, tá? Porque legitimado é aquela capacidade de ser parte, tá? O legitimado é de causa, legitimado para ser parte no processo, para estar lá no processo como vinculado ao objeto jurídico, tá? Então vamos lá.
Parte é o sujeito que integra a relação processual. Então, o autor, fulano de tal, classificação dele, qualificação dele, e o réu, também com a qualificação completa dele, tá? Causa de pedir. O que é a causa de pedir? Tá? A causa de pedir são os motivos de fato e de direito que levam àquela lide. Ou seja, nada mais representa a causa de pedir, senão os motivos da lide, o porquê propor aquela ação, tá? É a causa de pedir que vai falar qual é a ação proposta. Então, eu quero alimentos. Por quê? Porque o filho precisa, o filho tem necessidade, teve uma separação do casal. Essa é a minha causa de pedir e essa causa de pedir vincula a minha ação de alimentos, tá? Normalmente o nome da ação está ligado à causa de pedir. Eu quero de volta a posse do meu imóvel, então eu tenho uma reintegração de posse, tá? Causa de pedir, então, são os fundamentos da minha lide, ou por que aquela lide existe, tá? O que aconteceu, é isso que eu tenho que mostrar para o Estado, tá? E o último elemento é o pedido. O que significa pedido? Pedido é o provimento jurisdicional que eu quero do Estado. O que eu quero que o Estado me dê? Eu quero que o Estado condene, eu quero que o Estado reconheça uma relação, eu quero que o Estado me dê uma indenização, tá? É isso que é o pedido. O pedido é o meu objetivo final, tá? É o que eu desejo. Então eu tenho quem entra com a ação nas partes, por que entra com a ação na causa de pedir e o que se pretende com a ação nos pedidos, tá? É simples. A grande questão dos pedidos é que ele tem alguns requisitos. Ele tem que ser determinado, ele tem que ser certo, ou seja, tem que individualizar o que eu quero, tem que falar para o juiz exatamente o que eu quero, e ele tem que ser líquido, tem que falar o quanto eu quero. Se for uma questão de valores, por exemplo, indenização por danos morais, eu preciso falar para o juiz: juiz, eu quero indenização por danos morais, porque eu sofri abalo psíquico, ou seja, eu estou falando certo aqui o que eu quero. E além disso, eu quero que essa indenização seja de 50 mil. Porque o meu prejuízo moral é equivalente a 50 mil. Eu tenho que liquidar o valor. Eu sou obrigado a liquidar o valor. Se eu não liquido o valor, eu estou gerando uma inépcia da inicial. Tá? Eu deixo aquele pedido em branco e não cabe ao juízo liquidar, cabe à parte apresentar o valor líquido. Tudo bem? Lembrando que o pedido vincula o juízo, tá? O juízo ele fica adstrito a dar exatamente ou menos do que eu pedi. O juiz não pode dar mais ou dar uma coisa diferente do que eu pedi. Se eu pedir 50 mil, ele vai me dar no máximo 50 mil. Ele não pode me dar mais. Não pode me dar 60, mas ele pode me dar menos, ele pode dar 40, 30, porque depende da impugnação da outra parte, tá? Então, os pedidos têm que ser certos e líquidos, tá? Determinados e líquidos, beleza? Perfeito. Vamos lá. O que mais os pedidos têm? Os pedidos, eles têm espécies de pedidos, tá? Eu posso fazer pedidos cumulativos, ou seja, peço isso e somo tudo. Eu quero indenização por dano moral, indenização por dano material e eu quero uma determinada obrigação de fazer, por exemplo, tá? Então eu quero que pare de fazer barulho, obrigação de não fazer. Quero indenização por dano material, porque aquele som quebrou toda a louça de mamãe. E eu ainda quero, no finalzinho, uma indenização por dano moral, porque aquilo me causou um transtorno psiquiátrico grave, que eu quero matar as pessoas toda vez que eu escuto sertanejo universitário. Tudo bem? Esse tipo de pedido cumulativo, ele vem com um grande E, tá? Quero isso, isso. Eu somo os pedidos. Eu tenho também a possibilidade de fazer pedidos alternativos. Por exemplo, eu quero que me entregue, que o réu seja condenado a me entregar um carro ou o valor equivalente. Um boi de um tipo específico, Nelore, não sei o que é reprodutor, ou o valor de 15 arrobas, tá? O alternativo, ele deixa a critério do juiz
fixar uma obrigação ou outra, tá? O juiz decide qual ele acha que deve. Ou então, o juiz também dá o comando alternativo e passa essa escolha ao réu. Imagine que eu peço para que o juiz determine que o réu ou me dê um boi ou me dê um valor equivalente. Não há problema nenhum, isso é um pedido alternativo. Um ou outro, beleza? E eu tenho também os pedidos sucessivos, ou o que a gente chama de subsidiário, tá? É aquele pedido que eu tenho um pedido principal. Na eventualidade do juiz não acolhê-lo, eu tenho uma outra tese secundária, um outro pedido secundário para o juiz acolher. Então, imaginem, por exemplo, que eu peça uma condenação em uma obrigação de fazer. Caso o juiz não entenda que é o caso da obrigação de fazer, que me dê uma indenização. Vejam que aqui tem um se não aceitar essa, tem outra, tá? Então, no primeiro caso, no cumulativo, eu tenho e, isso, tá? Isso e aquilo. No pedido alternativo, eu tenho uma coisa ou outra. No sucessivo, eu tenho, se não puder ser isso, que seja aquilo, tá? É um condicional. Tudo bem? É bem fácil de entender, tá? Pedido sucessivo, por mais que pareça que ele é meio complexo, que vocês vão usar menos, não usa muito pedido sucessivo, tá? Ou esse subsidiário. É muito comum que se faça essa questão subsidiária, porque são teses intrincadas e você vai afunilando. Se você não me der isso, pelo menos me dê isso, tá? Você vai tentando, de toda forma, garantir os seus direitos, tá? Bom, vamos lá para o último tópico, tá? O nosso último ponto de hoje, para a gente encerrar essa questão de direito de ação. A gente tem que classificar as ações com relação ao provimento jurisdicional que se pretende dentro delas, tá? Lembrando que isso tudo pode ser cumulativo, tá? Eu consigo juntar vários provimentos num tipo só de ação e essa ação passa a ter um caráter, uma classificação plurima, tá? Então, essa classificação, o primeiro item que a gente vai abordar aqui são as ações declaratórias. Quando que eu vou ter uma ação declaratória? Quando eu tiver aquela ação que serve para reconhecer algo que já existe, tá? Então, por exemplo, declarar uma união estável, tá? A união estável ela já existe no mundo fato, no mundo de fatos, no mundo fático. O juiz ele só vai falar que realmente existe. Só vai certificar lá, olha, existe mesmo, é isso mesmo. Declaro que existe, tá? A declaratória ela só serve para reconhecer algo que já existe, tá? Paralelo a ela, a gente tem as ações constitutivas ou desconstitutivas, que é aquela que cria ou modifica relações jurídicas. Vamos pegar o mesmo exemplo da união estável. Eu declaro que a união estável existe e a desconstituo, ou seja, eu desfaço a união estável e procedo naturalmente à partilha de bens, tá? Então, o constitutivo é aquele que cria relações. A relação não existia e passa a existir daquela forma, modifica a relação. Normalmente a gente vê o constitutivo num caráter negativo, desconstitutivo, aquilo que desfaz a relação. Normalmente as relações elas são criadas não via juízo, tá? Normalmente o juízo ele se reserva a desfazer as situações que já foram criadas ou numa via extrajudicial ou simplesmente existem no mundo fático. Tudo bem? Só para dar um exemplo de uma constitutiva que venha do judiciário, a adoção. A adoção ela tem um caráter constitutivo, tá? E ela vem totalmente do judiciário. Para poder adotar alguém precisa de um processo judicial, tá? O terceiro provimento que a gente vai ver é o condenatório, ou a classificação de ações condenatórias. Condenatórias são aquelas que fixam obrigações. Lembrando lá do direito civil, a gente tem obrigações de dar, fazer e não fazer. Tá? Dentro de dar, a gente tem que pagar, entregar coisa certa, todo esse monte de coisa que o processo civil muda o nome, mas a mesma essência, tá? Então, toda vez que o juiz falar em obrigações, dar, fazer ou não fazer,
ele está falando em ação condenatória. Então, eu condeno o réu a pagar uma quantia, condeno o réu a não fazer barulho, condeno o réu a fazer um determinado serviço, certo? Perfeito. Aí eu tenho outros dois tipos de ação que, na verdade, se reportam ao condenatório, poderiam ser até subespécies de condenatórias, tá? Que é a ação mandamental, que é aquela que implica na formação de uma ordem do juiz, tá? Na verdade, fixa obrigações também, por isso ela também é condenatória. Só que o caráter da ação mandamental é um caráter constitucional. Então, vem uma ordem do juiz para garantir de algum direito constitucional. Só para vocês terem um exemplo, o habeas corpus é uma ação mandamental. O mandado de segurança, tá? Então, são direitos constitucionais garantidos pela Constituição e que o juiz manda cumprir. Por isso que tem esse nome de mandamental, tá? É condenatório? É condenatório, só que é um pouco mais sério, um pouco mais grave do que uma mera obrigação civil infralegal. A ação mandamental ela tem esse caráter constitucional, essa supremacia, impressa essa supremacia da Constituição, por isso que a gente trata ela de uma forma separada, tá? Depois a gente tem também a ação executiva, querendo ou não, também tem um caráter condenatório, porque ela trata de obrigações, só que como ela busca a satisfação das obrigações, ela supera a condenação, a mera condenação. Lembrando que condenar é estabelecer obrigações. Na ação executiva, a gente já tem a obrigação estabelecida e a gente simplesmente desenvolve para satisfação dessa obrigação. Ou seja, essa obrigação ela vai ser cumprida, efetivamente cumprida. Tá? Então, esses são os tipos de ação quanto ao provimento jurisdicional, quanto à espécie de provimento jurisdicional que a gente tem, tá? Com isso a gente encerra o conteúdo aqui de ação, tá? Ou da ação. Só recapitulando o conceitinho, ação é um direito subjetivo público para forçar o exercício da atividade jurisdicional, ou provocar o exercício da jurisdição, tá? É fácil, tranquilo, cheio de detalhe, tem que dar uma memorizada em alguns pontos, tá? Principalmente nas condições e elementos da ação, que são os tópicos recorrentes em provas, recorrentes em concursos, tá? E são elementos fundamentais, são pontos fundamentais para o exercício até mesmo da advocacia. Tá? Lembrando que a falta de condições da ação gera extinção do processo. Então, não entrem com um processo em que o cliente de vocês seja carecedor de ação. Sempre há necessidade fundamental do advogado fazer essa primeira análise, verificar a viabilidade da ação em termos de condições. A ação é viável, a ação existe, ou o cliente carece daquele direito, tá? Então, tomem bastante cuidado, tá? Continuem atentos nesses pontos e até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado bem o conteúdo. Beijão, gente!